Esses eram os jogos que jogávamos antigamente. Jetpack Joyride, Subway Surfers, Zombie Tsunami, Geometry Dash, Fruit Ninja, Angry Birds e outros. Jogos com jogabilidade simples, músicas incríveis e com ideias criativas e únicas. Os mesmos jogos que fizeram a infância de quem hoje tem entre 18 e 25 anos, talvez. Mas bom, esses são alguns dos jogos populares que temos hoje em dia. Jogos que seguem o mesmo padrão de cores fortes, personagem correndo, caindo, crescendo, que não duram nem 10 minutos. Jogos exatamente iguais de batalha, jogos cópia de Candy Crush, de juntar 3 coisinhazinhas, jogos que não tem alma. Quando que isso começou? Onde que a gente errou? Por que os jogos do celular viraram isso? Você sabe muito bem que isso hoje é o normal. Existem sim muitos jogos que fazem muito bem o trabalho de inovar, mas o que antes era padrão, agora é a minoria, espantando pessoas que não são nem crianças de menos de 7 anos, idosos de mais de 60 anos, ou debilóide, fazendo com que pessoas normais procurem outras opções quando quiserem jogar alguma coisa no celular, como emuladores ou qualquer outra coisa que não seja a página inicial da Play Store para descobrir jogos novos. Basicamente, a massa dos jogos que existem hoje em dia lá são estrategicamente pensados para ganhar a sua atenção, seja como for, com uma capa absurda, cheia de cor, cheia de coisa, um anúncio extremamente realista e outras coisas para aí no final ganhar din-din de você, mesmo que o jogo seja bem cocô. Os verdadeiros GOATs dos jogos de celular, como os jogos que eu citei lá atrás, não precisavam de um anúncio chamativo, 1 bilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo e tudo mais que tem hoje em dia. Eles eram só bons, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Talvez não fosse como um jogo de console, um AAA que tivesse bilhões e bilhões de dólares envolvidos, mas eles tinham a magia deles. Só um adendo. Enquanto eu desenvolvi a ideia desse vídeo, eu vi que o Tropia já tinha feito um vídeo com uma ideia parecida, mas o meu objetivo com esse vídeo não é o mesmo do vídeo dele, apesar dele ter sido uma boa inspiração pra mim. O que eu quero de verdade com esse vídeo é te lembrar como era no mundo mágico da sua infância, quando os jogos ganhavam a sua atenção de uma maneira realmente legal, e salientar as maiores diferenças pros jogos mobile de hoje em dia. Vamos lá, você lembra de Subway Surfers, né? Claro, tem gente que joga até hoje. O jogo se tratava daquele moleque que tava pichando um trem, aí um policial vê ele, e aí esse moleque sai correndo. Aí você assumia o controle do moleque, pegava moedas e tal, saía correndo até alcançar seu recorde. Era um jogo simples, mas com lógica. Ele tinha uma lore. O que você fazia no jogo? Você tava fazendo o quê? Isso mesmo, fugindo. Tinha um contexto, um objetivo claro pra você. Você se colocava no lugar do personagem principal. Aquilo era mágico, aquilo era essencial. Outro exemplo muito bom era o Jetpack Joyride, em que você era o senhor Jetpack Joyride, que invadiu um laboratório, roubou um jetpack, e aí depois ele fica fugindo dos cientistas e guardas e tal. Mais um exemplo, Angry Birds, um jogo tão simples, mas mesmo assim ele tinha aquele objetivo. Basicamente, os porcos foram lá e roubaram os ovos dos passarinhos, e eles vão lá, fica puto com os porcos e vão atrás dos porcos. Tá vendo? Não é complicado dar uma explicação pro que você tá fazendo. Mas aí vamos voltar pro agora, 2025, onde você não encontra nem só um, nem só dois, mas milhares de jogos da famosa Voodoo, onde você controla um cara correndo. E por quê? Não tem porquê. É um boneco sem vida que foi criado só pra você ir lá, controlar ele, passar por portais, morrer, reiniciar e jogar por 10 minutinhos. Mas tipo assim, esse é só um dos pontos. Tem alguns dos jogos de hoje em dia que tem uma historiazinha pra explicar pelo menos o que tá acontecendo? Tem, claro que tem. Bom, por exemplo, o Lily's Garden, que pra falar a verdade é um jogo que hoje em dia já tá meio velho também, mas antes tarde do que nunca pra falar sobre ele. Ele ficou muito conhecido pelos anúncios que contavam a história por trás do jogo. E meu Deus, que história complexa. Só pra você ver como o negócio é tenso, já teve uma galera reunindo cada anúncio em ordem cronológica e colocando aqui no YouTube. Ordem cronológica pra um jogo que é tipo Candy Crush. E isso acontece muito hoje em dia, isso de anúncios bem desenvolvidaços pra no final ser só um joguinho, pá. Tem vários exemplos disso, além do Lily's Garden, como o Homescapes, que também é um jogo de juntar 3 coisinhas e tal. Ou, por exemplo, o Hero Wars. Esse talvez você já saiba do que eu tô falando só de olhar pro personagem principal dele. Mas se você não sabe do que eu tô falando, eu vou te dar uma palhinha agora. E sim, esse é só um jogo bem simplesinho que realmente não tem nada a ver. Diferente daqueles, você tá ligado? Os jogos de antigamente, como os da
famosa série Gangstar da Gameloft, tinha um anúncio que realmente era bem condizente com o jogo. O trailer mostrava um tanque e na gameplay literalmente tinha um tanque. Ou então o trailer de Fruit Ninja. E esse sim, era um pouco mais criativo, mas era cheio de elementos que realmente tinham no jogo. Não tinha várias coisas nada a ver, só pra você se sentir atraído e no final não ter nada do que você viu no trailer, no anúncio, anúncio. Cara, que mais? Ah, é mesmo? Como é que eu posso me esquecer, cara? Pera aí. Você sabia que tá chegando o 7 do 7 da Show? Não, isso não é um anúncio, mas chegou do nada, né? Exatamente da mesma forma que os tão odiados anúncios de jogos de celular. Acho que de todos os problemas de jogos de celular, esse acabou se tornando um dos mais chatos e mais problemáticos. Você não pode discordar que o que mais acontece em jogos grátis hoje em dia é você tá ali entretido com o jogo na maior paz e aí do nada aparece um anúncio chato pra cacete. Só um adendo que é uma opinião pessoal minha. Na moral, eu acho que deveria ser crime colocar um xizinho falso pra clicar. E aí quando você clica, você vai pro site do anúncio, quando na verdade você só tinha que esperar aparecer o xizinho de verdade pra você fechar o anúncio. Óbvio que tipo, com a explosão de jogos gratuitos que apareceram de uns anos pra cá pra celular, essa é a maneira que os desenvolvedores acharam pra realmente conseguir ganhar um dinheirinho pra pagar as contas, né? Mas tem alguns que fazem de sacanagem, cara. Tem vezes que você tá no meio de uma jogatina e aparece um anúncio. Ou então um jogo de fase, sempre no final da fase tem um anúncio ou alguma coisa assim, chato papo. Eu lembro que na minha época já existiam alguns jogos assim, mas eu tinha as manhas. Eu fazia o seguinte, eu ia lá, pegava o celular, ligava a internet e aí eu jogava de boa, sem anúncio, porque o anúncio só vinha se tivesse internet no celular. Mas hoje em dia quase tudo que você joga vai necessitar que você esteja online. Diferente dos... Antigamente tinham alguns jogos que eram bem mais criativos na hora de passar algum anúncio. Mesmo que o jogo fosse de graça, eles não enchiam seu saco passando anúncio na sua cara, um negócio gigante, interrompendo a gameplay. Tinha alguns que era tipo SimCity, que colocava anúncio dentro do jogo de uma maneira bem dinâmica, com outdoors lá dentro. Beleza, né? Beleza. Eu quero chegar onde com isso? Basicamente, os jogos de hoje foram feitos de uma maneira que eles quase não custam nada para serem feitos em relação aos jogos que são muito grandes. E aí eles ganham a sua alma com os anúncios. E assim você vai lá, baixa e vê publicidades dentro do jogo. Deixa eu explicar melhor com exemplozinhos como que tudo funciona. Vamos supor que Subway Surfers ou Jetpack Joyride tenham custado 300 mil dólares para serem feitos. É uma especulação, tá? Não é de verdade. Agora vamos supor que os jogos da Voodoo, que são aqueles do homenzinho andando e tal, custassem 20 mil dólares para serem feitos cada. Só que eles vão lá e fazem vários jogos de uma vez, por exemplo. Dessa maneira, pelo menos um jogo da Voodoo vai ganhar um pouco mais de atenção do que os outros dela mesma. E aí vai faturar uma boa grana com os anúncios que as pessoas veem dentro desse jogo. E aí ela vai lá e investe em anúncio pra divulgar esse jogo e as pessoas veem, caraca, quanta cor, quanta coisa acontecendo, caraca, eu tenho que jogar. E a pessoa vai lá, joga por 10 minutinhos e vê 500 anúncios e vá, pô, Voodoo faturando em cima do C. Você entendeu? Enfim, eu falo, mas também, que nem eu falei, ainda existem jogos que são muito bons que são feitos para celular hoje em dia. Então se você joga no celular, dá uma chance. Existem jogos que são feitos com carinho e não dá chance para esses jogos que te ganham na base do anúncio, que você vai jogar por 10 minutinhos. Você sabe muito bem que tem muito dev passando fome. É isso, guys. O vídeo é mais curto para poder postar esse vídeo logo para vocês. Compartilhe o vídeo, por favor, velho. Por favor. Valeu.